Tranquilíssimo, né? Agora, tudo que é simples, a gente começa a complexificar, tá? Aqui fica um pouco mais elaborado, mas também não é coisa de outro mundo. Basta vocês exercitarem um pouco que vocês vão pegar, tá? O prefixo continua sendo referente ao número de carbonos. O infixo, ele pode mudar um pouco, porque como a gente vai ver nos próximos exemplos, essas duplas, triplas ligações ou os grupos funcionais, eles podem estar em vários locais da cadeia carbônica. Então, para a gente saber exatamente de qual substância estamos falando, a gente tem que fazer essa relação. E por último, como anteriormente, o sufixo é determinado pelo grupo funcional. Então vamos a essa primeira estrutura. Primeira coisa que a gente faz, gente, 5 carbonos na cadeia carbônica. Contar esses carbonos. 5, qual é o prefixo? Pente, certo? Se só tem ligações simples, pente tem um infixo an, não é isso? Agora, qual é a diferença? Isso aqui não é o pentano. Por que não é o pentano? Porque não é um hidrocarboneto. O que apareceu aqui? Uma hidroxila, um OH. Quando você tem OH ligado a carbono e esse carbono só faz ligações simples com outros carbonos, a gente está falando da classe de substância conhecida como álcool. Tá? E o sufixo do álcool não é o O, é o OL. Certo? Lembra lá, etanol. Certo? Então, esse aqui é um pentanol. Qual é agora a diferença aqui? É que essa hidroxila ela pode estar em posições diferentes. E aí estamos falando de substâncias diferentes. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Essa hidroxila ela pode aparecer aqui ou aqui. Se a gente botar o nome somente de pentanol, a substância, tá? Ou a molécula que tem hidroxila nessa posição 1, na posição 2 e na posição 3, elas estão dentro da mesma substância. E isso não condiz às propriedades químicas. Você ter hidroxila na posição 1, 2 e 3, você gera substâncias com propriedades químicas diferentes. Tá? Não é totalmente igual, você varia a temperatura de fusão, ebulição e outras coisas. Então, a gente tem que dar o nome certinho para essa substância quando a hidroxila está nessa posição 2, certo? Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que dar números à cadeia carbônica. E aí a gente vai dar um número para essa substância. Como que a gente começa a numerar aqui? Certo? Existe uma ordem de importância. Qual é essa ordem de importância? Por exemplo, a gente vai numerar quando está mais próximo à cadeia, certo? Da extremidade onde o grupo funcional está mais próximo. Então eu começo a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. E não daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que tem uma diferença. Se eu começar a numerar daqui, a posição do OH vai ser 4. Se eu começar a numerar daqui, vai ser 2. Certo? Então a gente tem que numerar a cadeia, né, da número a cadeia carbônica, a partir o quê? Da proximidade com o grupo funcional. Certo? Então, como ficaria o nome dessa substância aqui? Ficaria pente, certo? 5 carbonos, an, porque só tem ligações simples. 2, por que 2? Porque é onde o grupo funcional está. Ol, penta 2-ol. É bem estranho, né? Mas é desse jeito mesmo que a IUPAC, o que é a IUPAC? É o Organismo Internacional da Química, onde determina as normas que devemos utilizar, tá? As definições e várias outras coisas. Então, antigamente, né, o número onde estava o grupo funcional, ele não aparecia no meio da palavra. Aparecia onde? Na frente, ficava 2-pentanol. Tá? Você ainda acha esse tipo de nomenclatura, mas esse tipo de nomenclatura não está de acordo com a IUPAC. Tá? A IUPAC determina o quê? Colocar o número
certo? Antes do grupo funcional. Então fica penta 2-ol. Se você não entendeu ainda por que tem que botar esse 2, se a gente mudar, tirar esse OH daqui e colocar aqui, o nome da substância muda. Assim como a substância, ela vai ter propriedades químicas diferentes e físicas também. Então, se esse OH aqui, a hidroxila, vier para esse carbono, a substância vira o quê? O pentan 1-ol, certo? Se o OH vier para esse carbono do meio, vira o quê? Pentan 3-ol. Professor, e se for por 4? O que vocês acham? Gente, se isso aqui for para essa parte 4, o que acontece? É como se eu tivesse virado essa molécula. E aí, se vier para o 4, a gente começa a numerar daqui também. Então, isso aqui quando vem para cá, a hidroxila, quando vem para a posição 4, é a mesma coisa do pentano 2-ol. A molécula só virou, só girou. Tá? Porque a gente também vai começar a numerar do outro lado. Então, esse tipo de estrutura aqui, certo? Esses pentanóis, a gente vai ter somente 3 substâncias que têm estruturas muito parecidas, no qual a hidroxila está ou no carbono 1, ou no carbono 2, ou no carbono 3. Tá? Vamos ver outros exemplos para melhorar a explicação aí, o entendimento. Aqui temos uma estrutura orgânica, certo? Com quantos carbonos? 7 carbonos. Se é 7 carbonos, o prefixo é -ept, certo? Temos ligações simples? Temos, mas não é somente simples. Temos o quê? 3 duplas. Quando tem 3 duplas, como a gente viu lá no exemplo anterior, quando tinha 2 era dien. Quando tem 3 é o quê? Trien, certo? Só que essas ligações duplas, elas estão em posições bem específicas, tá? Então temos que dar números a ela, certo? Por quê? Essa dupla ligação, por exemplo, ela poderia estar aqui na extremidade. E aí, se essa dupla ligação vier para a extremidade aqui, já mudou totalmente a substância, certo? Então a gente não pode numerar essa substância com um nome sem dizer qual a posição das insaturações ou das duplas ligações, tá? Por exemplo, se a gente não levasse isso em consideração, qual que seria o nome dessa molécula? Seria o quê? 7-ept tri, porque tem 3, ept-tri-eno. Por que ept-tri-eno? Porque é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios, tá? No entanto, heptatrieno só existem várias substâncias diferentes dentro desse heptatrieno. Por quê? Essas duplas ligações, elas podem estar em diferentes lugares e aí, como eu já falei, muda as propriedades químicas e físicas. Então estamos falando de substâncias diferentes. Somente pela mudança da posição dessa dupla ligação. Então aqui no caso é o que? O ept 2. Por que a gente começou daqui, professor? Olha, a gente começou daqui porque as duplas ligações estão mais próximas dessa extremidade, certo? Mas aqui tem uma, certo? Aqui tem uma. Mas tem outra coisinha que vocês têm que levar em detalhe e anotem isso aí. Essa numeração, gente, ela tem que ser sempre o menor possível, tá? Então vai ser o ept235, começando daqui, trieno. Por quê? Porque quando a gente começa a numerar daqui, fica o número 235. Se a gente começasse a numerar daqui, seria 1, 2, certo? Então seria 2, 3, 4, seria 2, 4, 5. 2, 4, 5 é maior do que 2, 3, 5. Por isso que esse é o nome correto, de acordo com a IUPAC, tá bom? E aí temos estruturas que é irrelevante a questão do número. Um dos casos é, por exemplo, a butanona. Butanona, por que é butanona? Primeira coisa, but, 4 carbonos. An, só tem ligações simples.
Ona, por que é ona? Ona é o grupo funcional, é o sufixo característicos das cetonas. Toda substância dentro do grupo das cetonas termina em ona. Então, but 4 carbonos, ligações simples, e ona por conta do grupo funcional característico da cetona, que é C-O entre 2 carbonos. Por que a gente não vai botar número daqui para cá? Certo? Porque isso aqui é a mesma substância. Tá? Se a gente começar a numerar daqui, vai ser 1, 2, 3, 4, mas a gente não pode fazer isso, porque tem a ordem de importância. Qual que é a ordem de importância? Começar da onde está mais próximo do grupo funcional. Então vai ser isso aqui. Se a gente rodar essa molécula, vamos ter a mesma coisa aqui. Ó. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa disso. Tá? Se esse grupo funcional vier para cá, a gente começa a numerar daqui. Então não tem diferença no butanona aí, na sua estrutura. Por isso que ela não tem números. Outro representante ou outra estrutura que também é diferente a numeração é o butadieno. 4 carbonos but, tá? Esse A só para ligar, né, esses infixos aqui. Di, porque tem duas triplas ligações. In, porque é uma tripla ligação. E O, porque é um hidrocarboneto, só possui carbonos e hidrogênios. E um último que a gente vai analisar, que também não tem numerações, é o ciclo penteno. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, 5 carbonos. En, tem uma dupla ligação. E O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Essa dupla ligação pode estar em qualquer lugar, certo? Porque se você rodar essa molécula, você vai ter essa. Se você rodar essa aqui, você vai ter essa. Se você rodar essa, vai ter outra. Então é a mesma coisa, só mudou a rotação dela no espaço. Tá? Então estamos falando da mesma substância.